Por alguns motivos eu não conseguia parar de pensar nos Looney Tunes enquanto eu estava assistindo esse filme aí, né, Uma Batalha Após a Outra. Talvez por conta daquela foto do elenco do filme, né, em que o Champagne tá terrivelmente parecido com o Coyote depois de ser dinamitado pelo Papaléguas. Eu não sei se você viu, mas é uma foto que viralizou do elenco do filme, né, e o Champagne, ele tá simplesmente assim na foto, né? Mas pode ser também que eu fiquei pensando nos Looney Tunes por conta das paisagens ali de estradas inóspitas, né? Com aquelas perseguições de carro absurdas também, que parecem muito o cenário ali das perseguições, né, do Coyote e do Papaléguas. Mas uma coisa é fato, essa é a obra-prima de Paul Thomas Anderson. Só sei que Paul Thomas Anderson aí, o diretor, precisa fazer mais filmes assim. Vamos falar sobre Uma Batalha Após a Outra, novo filme do diretor Paul Thomas Anderson, mas antes de entrar aqui no papo, eu queria deixar aquele recado para você que gosta desse tipo de vídeo, gosta desse papo sobre filmes, sobre séries, etc. Inscreva-se aí no meu canal, dessa maneira você não perde nada que eu solto por aqui. Me ajuda bastante também, beleza? Considere também se tornar membro do meu canal, tem o botão Seja Membro ali embaixo, dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo apenas para membros e me ajuda ainda mais, tá certo? Mas vamos lá, eu admito que eu não tava tão empolgado assim para ver esse filme, né? Uma vez que as obras mais recentes aí do Paul Thomas Anderson não me comoveram muito. Eu acho que muitos dos filmes mais recentes dele aí caíram numa chatice meio pretensiosa ali, enfim. Mas aí eu tava tendo um dia bom, acordei bem, tava um dia ensolarado, assim, consegui pegar uma praia, tomar um suco, né? Curtir um sol, curtir uma paisagem. Achei que seria presságio ali de que seria um filme bom. E foi isso, né? Eu já estava empolgado, mas como se não bastasse assistir esse filme, me deu vontade de viver mais ainda. Talvez pelo poder de ter captado com precisão ali o que é viver hoje. E eu não tô falando que é uma coisa maravilhosa, né? É horrível viver hoje, sim. É uma coisa terrivelmente angustiante viver hoje, nos dias de hoje. Mas é o poder da arte que comove, né? Captar isso ali com precisão. É aquele filme que você sai feliz depois de assistir, né? Você sai com um sorriso no rosto, sim, é o poder do cinema ali. Paul Thomas Anderson costuma fazer filmes aí sobre homens que estão constantemente sendo derrubados pelo passado, né? Ao mesmo tempo em que vislumbram algum futuro. E aí, antes de assistir Uma Batalha Após a Outra, eu resolvi rever dois dos filmes que eu mais gosto aí do diretor, que são o Boogie Nights e o Magnolia. Em Boogie Nights a gente tem o Dirk Diggler, né, que é o personagem do Mark Wahlberg, que é confrontado pelo seu passado ali em diversos momentos. Logo no começo ali, ele entra na indústria pornô como um ato de rebeldia, né, uma libertação ali da vida terrível que ele vivia com os pais, com a mãe, né, etc. E depois de passar por várias aventuras, né, a realidade ali era aceitar o que ele era. E no Magnolia a gente tem ali um leque muito extenso de personagens, né? Mas eu vou me ater a apenas um aqui, que é o Quiz Kid Donnie Smith, né? Que é o personagem do William Macy. Esse personagem no filme era um adulto fudido, né? Que é mandado embora do seu emprego merda ali e tal, mas ele era uma criança promissora no passado. Ele era uma criança que participava de um programa de TV, um programa de quiz, assim, né? De responder perguntas. Ele acabou ganhando uma fortuna ali no programa que os pais roubaram tudo pra ele. Enfim, era mais um personagem adulto tentando fazer as pazes com o passado, né, pra tentar seguir em frente. E esse personagem especificamente tem um toque especial ainda que eu nem lembrava, né, que toda vez que ele tá no carro toca a música Dreams da cantora Gabrielle, simplesmente uma das melhores músicas de todos os tempos. Um hit dos anos 90, né, para coroar aquele filme ali que tinha esse aspecto de fim de década, né, fim de século até, na verdade. Mas enfim, aqui, em Uma Batalha Após a Outra, o diretor elevou isso aí à última potência. A história do filme, que é uma adaptação livre aí do romance do Thomas Pynchon, o Vineland, é a seguinte: tem um ex-revolucionário chamado Bob Ferguson, né, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que vive uma vida normal ali com a sua filha, a Willa, em uma cidadezinha americana. E a vida deles, na verdade, é quase normal, né, porque esses aí são nomes falsos que eles usam desde a dissolução do grupo revolucionário French 75, que aconteceu 16 anos atrás, mais ou menos ali
quando a menina nasceu. E essa dissolução aconteceu principalmente por conta da captura de uma líder do grupo, a perfídia Beverly Hills, interpretada pela Teyana Taylor, que acaba sendo ali também a mãe da menina. E depois da prisão da perfídia acaba rolando uma delação premiada, né? E grande parte do grupo acaba sendo morto ou então obrigado a se esconder ali sob outras identidades, em outras cidades, enfim. Pai e filha viviam uma vida relativamente tranquila, mas aí o conflito surge quando o coronel Steven Lockjaw, interpretado pelo Champagne, ressurge depois de 16 anos ali para um acerto de contas. E isso é tudo que eu vou contar, porque eu acho que se contar muito mais do que isso, aí já cai na categoria de spoiler. Enfim, como eu falei, Leonardo DiCaprio interpreta Bob, né, um homem do passado que vive em casa, bebendo, fumando e assistindo a Batalha de Argel também. Mas agora são outros tempos ali, né, outras batalhas, mas a partir do momento em que a sua filha se mete numa enrascada ali, ele tem um vislumbre aí de novas aventuras. E aí a gente tem Leonardo DiCaprio no seu melhor, né? Inclusive num papel que a gente não vê ele fazendo muito, né? Que é o de pai. E veja bem, muitas vezes os personagens dele têm filhos, né? Mas sendo pai é outra coisa. E aí a gente também entra em uma das coisas que eu mais gosto nesse filme, né? Que além de ser uma aventura entre pai e filha, é que todos os personagens são absurdamente bem escritos. A gente tem ali um monte de revolucionários, ex-revolucionários e tal, mas são todos personagens com complicações, personagens com falhas, né? Personagens com medos, esquecidos, inclusive, em alguns casos. São personagens absurdamente humanos, né? Demasiadamente humanos, tanto que o que os une ali é esse poder da empatia, né? Da rede de apoio e tal. Quem é a sua rede de apoio, né? Queria eu que a minha rede de apoio fosse o Benício Del Toro, professor de karatê, cara. Aliás, as cenas do Bob, do Leonardo DiCaprio, com o sensei, né? Do Benício Del Toro, pra mim, assim, já estão na história do cinema. Sério, quando essa dupla tava na tela, eu não queria que o filme acabasse mais, assim, né? Bota mais 3 horas de filme aí, não tem problema, cara. Bota até um de 10 aí, porque eu já tava gritando, assim, viva la revolução. É um filme que não perde a energia em nenhum momento, né? Ele te pega ali desde o começo, né? Com aquela sequência inicial do grupo revolucionário libertando os imigrantes ali, que é uma espécie de prólogo do filme, né, mas já com bastante ação ali também, mostrando a que veio. E a energia continua ali, né, passando por todo o miolo do filme, né, com a história da Willa também, com toda a aventura ali do Bob e do Sensei juntos, até o final catártico, né, com aquela perseguição de carros ali, com aquele jogo de câmeras absurdo, colocando os personagens em primeira pessoa, né, não tendo a visão plena da pista por ela ser meio acidentada, né, bem acidentada na verdade, com muitos altos e baixos ali no terreno. É sério, assim, depois de 1 ou 2 horas que você viu o filme, cara, é difícil sua energia não tá lá em cima ainda, assim. Eu queria só falar um pouco mais dos personagens, né, alguns que eu já citei, que, pô, são absurdamente bem escritos, mas também as atuações incríveis aí são fundamentais. A gente tem o Leonardo DiCaprio, né, nosso maior da atualidade, aí o cara só sai de casa pra trabalhar em obra-prima, e apesar do cara ser um bobo nesse filme, né, ele é um homem amoroso, assim, né, a gente torce por ele. E no fundo ele sabe que a coisa mais assustadora no mundo de hoje não é fazer a revolução, né? É você ser um bom pai. E a cena dele lamentando ali, né? Que não sabe arrumar o cabelo da filha, que falta que faz uma mãe nessas horas, né? Cara... E eu vou falar que não é um exagero botar esse papel dele nesse filme num top 3 Leonardo DiCaprio, assim, porque, cara, a cena dele no telefone, a cena da senha lá e tal, eu tô rindo até agora. A gente tem também o Benício Del Toro, né, como eu falei, fazendo o papel do sensei, completamente inabalável, né, diante do perigo iminente ali. E não tem como não falar do Champagne também, como o coronel Lockjaw, né, o homem que não sorri. E ele é
responsável, por incrível que pareça, por alguns dos momentos mais engraçados do filme, né? Com toda a sua tosquice ali de homem homofóbico, né? Meio rústico ali, meio machão. E também a representação de um tipo muito específico, né? Que o filme tá ridicularizando ali, que são os supremacistas brancos. A gente tem a Teyana Taylor como a perfídia Beverly Hills, né? Com um fôlego ali fundamental para já começar o filme daquele jeito, né? Começar na quinta marcha já o filme. E a gente tem também a Chase Infinity, que faz a Willa, né? Aparentemente o Paul Thomas Anderson levou alguns anos para fazer esse filme, porque ele estava demorando para achar a atriz perfeita para esse papel. Olha, e o que eu posso dizer é que valeu a pena essa espera aí. Eu acho que também não é exagero dizer que é uma das estreias mais arrebatadoras da história. O tempo inteiro que ela tá na tela, pra mim tá claro ali que tá nascendo uma nova estrela de cinema, sem dúvida nenhuma. Também não tem como não falar sobre a trilha sonora do Jonny Greenwood, né, que carrega o filme inteiro ali. Paul Thomas Anderson também sempre faz filmes assim, né, em que a trilha vai ali por várias cenas e tal. E aqui é uma trilha bem explosiva que eu tô ouvindo ininterruptamente aí, né, desde que eu assisti o filme. Além do uso também de música pop, né, que o Paul Thomas Anderson também sabe fazer muito bem. O American Girl ali do Tom Petty, né, porra, pra fechar com chave de ouro, ali foi jogada de mestre. E cara, pra mim, o Paul Thomas Anderson ele só tinha que fazer filme assim. Eu acho que ele é perfeito nesse tipo de humor, né? Que não é exatamente uma caricatura, assim. É até meio difícil de explicar, porque é uma coisa muito bem dosada. É um humor meio Looney Tunes, assim, na medida certa, né? Sem aquele senso de autoimportância meio tosco, assim. Porque no fim das contas é aquilo, né? Como diria o poeta Falcão, a besteira é a base da sabedoria. E eu só queria dizer também que já faz praticamente 24 horas que eu assisti o filme e eu continuo muito empolgado. Eu diria pra você, vá ao cinema e se você não se divertir, eu diria que você já morreu por dentro. Por enquanto é isso, meus amigos. Como vocês perceberam, Uma Batalha Após a Outra é um filme nota 10. Você gostou desse filme tanto quanto eu gostei? Comenta aí. Eu quero ler a sua opinião. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Tem o botão inscreva-se ali embaixo. Dessa maneira você não perde nada que eu solto por aqui, beleza? Considere também se tornar membro do meu canal. Tem o botão seja membro ali embaixo. Dessa maneira você recebe conteúdo exclusivo apenas para membros e me ajuda ainda mais, tá certo? É isso, meus amigos. A única coisa que eu posso dizer é vá ao cinema e assista Uma Batalha Após a Outra. Você não vai se arrepender. Um grande beijo. Tchau!